Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, na nossa lição de número 6, o nosso tema é: quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Ou seja, irmãos, quem está lendo Bíblia, orando, buscando a Deus, falando com Deus, compreende as coisas que Deus tem para ele e compreende as coisas que Deus faz. Agora, aquele que não lê, que não busca, que não quer a presença de Deus para sua vida, não compreende nada e mais, reclama de tudo. Então, aqui no nosso texto principal, que está em Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é uma coisa penosa, não é uma coisa que vai entristecer ninguém, mas é alegria, é bênção para nossas vidas. E aí você vai dizer: mas irmão, mas a gente não pode fazer nada, tudo é proibido. Não, meus irmãos. O nada ali, quando a Bíblia diz nada, né, ela dá opção para fazer muitas outras coisas, mas ela proíbe algumas coisas sim, mas ela dá opção para fazer muitas outras coisas que é acerca do nada, né? Que fala nada e a pessoa acha que a palavra nada quer dizer semelhante a tudo, mas a Bíblia diz o que não é para fazer. Então, fora daquilo ali, pode-se fazer muitas coisas. A vida do crente é uma bênção. E aqui no nosso resumo da lição, compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. Então, não adianta a pessoa querer achar ou pensar que as coisas têm que ser do reino dele, do jeito dele. Não, as coisas têm que ser do jeito de Deus. Quando compreende a finalidade de algumas coisas que Deus fala, entende algumas coisas que Deus está falando na sua palavra, está dizendo, e a pessoa está com uma voz, com um ouvido, no caso, aberto e o coração desejoso para entender aquilo que Deus está falando, é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Deus fala conosco de uma forma natural e nós entendemos Deus falando também de uma forma natural. E aí a gente começa a desejar cada vez mais esse entendimento, que é o entendimento diante de Deus inesgotável. E aqui no nosso texto bíblico, que está em Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao 25, interrogado pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, respondeu e lhe disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, não é aquilo que eu acho, não é a minha forma de ver, né? Não é a minha forma, o exterior não é uma coisa visível a todos, mas é um reino interior, o reino de Deus que está dentro de nós, os nossos princípios, os nossos valores que nós defendemos acerca daquilo que é o reino de Deus. A nossa introdução: quanto tempo e energia as pessoas perdem confundindo preferências pessoais com o reino de Deus? Muitos erroneamente não desejam mais congregar, quando nossa vocação é para servir a Cristo em uma igreja. Vamos refletir nessa lição a respeito do que é o reino de Deus, suas características e importância em nossas vidas, como membros do corpo de Cristo. Se nós somos membros do corpo de Cristo, se nós falamos acerca do reino de Deus, nós temos que estar inseridos dentro deste reino. Porque não adianta a gente falar de reino de Deus, mas estar fora do reino de Deus, fora dos parâmetros daquilo que é o reino de Deus. Então, aqui no tópico 1, o que é o reino de Deus? A simplicidade do evangelho do reino. O reino de Deus é uma experiência simples, descomplicada, porém nunca simplória, franqueada a todas as filhas e filhos de Adão. Ou seja, o reino de Deus é tão simples, mas tão simples, que está disponível a todos, rico, pobre, seja quem for. O reino de Deus é tão simples que ele fala com todos. Jesus usa as coisas mais sofisticadas, entendimentos, o mais sofisticado, e ele traz o quê? Um entendimento ou uma explicação que Jesus traz, do mais sofisticado. Jesus explica como coisas do dia a dia para as pessoas daqueles dias. O reino de Deus é semelhante, a fé é semelhante a um grão de mostarda. Então Jesus, ele vai dando explicações acerca do casamento, acerca das pessoas viam aquelas coisas. Eles tinham a experiência daquilo, eles viam aquilo, então era fácil de entendimento. Então o reino de Deus é muito simples, meus irmãos, é muito simples. Só que as pessoas complicam, as pessoas que falam coisas, porque o reino de Deus ele aceita todos.
Ele aceita todos, mas a pessoa, quando adentra a este reino, ela não fica do jeito que ela quer. Porque ela vai entendendo que ela precisa melhorar, precisa mudar. Então, aqui na parte 2, miserável condição do fariseu. Jesus estava diante dos religiosos de sua época, mas eles eram incapazes de percebê-lo. Então, algo, olha, para nós termos uma ideia, algo que era perceptível para aquelas pessoas que eram chamadas indoutas, sem entendimento. Agora, os doutores da lei que entendiam tanto a Bíblia, né, que entendiam tanto acerca da lei, que entendiam tanto acerca das profecias, não compreenderam que aquele que eles estavam interrogando era o próprio Filho de Deus. Porque Isaías vai dar toda a característica, né? Eu acho que é o profeta que dá mais características acerca de Cristo, que vai dar toda a característica acerca de como Jesus iria vir, de como Jesus falaria, de como Jesus faria. Então, é como quem diz o outro, né? Só vê quem não quer, e eles não queriam enxergar. Porque eles esperavam, né, uma mudança política, esperavam o reino de Deus, como está na lição, o reino de Deus que resolveria os problemas deles políticos, né? Como eles esperavam o reino de Davi, como reino que seria um reino que vamos dizer assim, um reino independente, né? Que seria um reino assim que ninguém conseguiria fazer nada contra, porque o reino de Davi foi um reino superior aos outros reinos. E eles achavam que ia tirar esse jugo de Roma, quando o reino de Davi vier os seus exércitos e vai expulsar todo mundo. Eles esperavam um reino material. Mas o que Jesus estava proporcionando ou propondo a eles era um reino espiritual. E aqui na parte 3, o agora e o porvir do reino de Deus. Para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento. Para os discípulos de Cristo, é uma realidade encarnada e já vivenciada hoje. Irmãos, quem está inserido no reino de Deus, ele está despreocupado, porque sabe que o reino de Deus tem muros intransponíveis, que o reino de Deus é um reino organizado. Mas o reino de Deus, ele parte do princípio de dentro de nós. Porque o que faz as pessoas ficarem desesperadas? É aquilo que está dentro. Quando a pessoa está desesperada, ela coloca aquilo que está dentro para fora, o desespero, seja no olhar, seja em alguma atividade que ela vai fazer, ela está desesperada. Mas alguém que está no reino de Deus, ela está tranquila, de dentro para fora. Ela consegue expressar essa tranquilidade de dentro para fora. Porque o reino de Deus, ele faz isso. Porque o reino de Deus, ele nos dá essa segurança, né? E aqui na parte 2, no tópico 2, o que não é o reino de Deus? Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Vivemos um tempo difícil, uma época de muitos desentendimentos. Ou seja, as pessoas acham que, pelo fato de estarmos no reino de Deus, não vamos ter problemas, não vai ter dificuldades, não vai ter situações, né? E que é tudo lindo, maravilhoso. Que o reino de Deus, sim, ele é totalmente, né? Sem palavras. Ele é totalmente o quê? Perfeito. Mas quando o homem exerce o reino de Deus na sua vida, claro, há situações. Mas o reino de Deus por si só, ele é perfeito. Mas como o reino de Deus, quem vai exercer o reino de Deus são os homens, e aqui vai algumas situações que acontecem. Como medidor desse conflito, Paulo sintetiza sua orientação em Romanos 15:2. Não tomando partido de nenhum dos lados da disputa e lembrando de que o dever de todos era se edificar mutuamente em amor e humildade. Há uma discussão para alguns defender, alguns querem ser doutores de Deus, alguns querem ser donos da igreja. É claro, meus irmãos, que isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É algo saudável, é algo perfeito. Também, voltando a essa parte, há algumas discussões acerca disso. Alguns debates que falam, que alguns defendem algumas teses, alguns ensinamentos. Mas aqui no tópico 2, o reino não deve sofrer, jamais torne imprescindível o que é supérfluo. Para o apóstolo, aquela igreja estava enfrentando uma perigosa situação. As pessoas hoje estão tratando o supérfluo como um imprescindível, como uma regra. Irmão, tem coisas que é supérflua, tem coisa que acontece no dia a dia e vai passando e vai vivendo. Mas as pessoas querem trazer isso como uma regra de vivência do seu cotidiano. E isso que é perigoso. Porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é algo
que nós temos dentro de nós, que nós vamos melhorando a nossa condição diante de Deus e que nós vamos transferindo de dentro de nós para fora aquilo que realmente está dentro de nós, ou seja, a nossa melhora. As pessoas vão vendo a nossa melhora, a nossa transformação que vai acontecendo dia após dia. Na parte 3, o que importa é o reino. Mas, por fim, o que é o reino? São todas as ações originadas no amor que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus. Nunca abandone a alegria que vem do céu por momentos efêmeros de prazeres fugazes. O reino de Deus é aquilo que é original, o amor original, a alegria original. Não uma alegria passageira, não uma alegria fugaz, não algo que é passageiro, algo que hoje existe e depois não existe mais. De uma forma, claro, bem, mas muito radical. Porque a pessoa, para ter alegria, ela tem que ir numa festa, tem que se prostituir, tem que fazer tantas outras coisas para ter alegria. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é ter alegria a qualquer preço, a qualquer custo. Existem regras. E o reino de Deus existem regras. Então veja que o reino de Deus não é algo que nós podemos tratar de qualquer maneira. Não, tem que tratar com seriedade. Então nós vemos aqui o comentarista da revista. São todas as ações originadas no amor, que promove justiça, ser justo, praticar a justiça, fazer acontecer, fazer com que a justiça venha a ser colocada em prática. No tópico 3, vivendo o reino. Os superapóstolos e o império da morte. Paulo constatou um grave problema na igreja em Corinto, um pernicioso grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos e arrogantes. Então, as pessoas estavam dentro da igreja, mas não praticavam o reino de Deus, porque estavam submissos, rebeldes, não queriam se submeter à autoridade que Deus tinha proporcionado e que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo. Então o reino de Deus, meus irmãos, não é o meu reino, não é o que eu acho que eu quero, eu tenho que ser submisso, eu tenho que ser respeitoso. Porque hoje todo mundo tem razão de tudo, todo mundo quer opinar por tudo. A pessoa não tem conhecimento, mas quer opinar. E aqui na igreja aqui de Corinto, nós vemos que todos ali querem ter razão, as pessoas querem ter razão, as pessoas tratavam as coisas ironicamente. Mas o apóstolo Paulo falou, peraí, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria e presença de Deus. E aqui na parte 2, o verdadeiro caráter do reino. Paulo, de uma forma eloquente, caracteriza o modo como devemos servir ao reino de Deus. Nossos juízos acerca dos outros devem ser carregados de misericórdia de Cristo. Então, alguns princípios básicos é a misericórdia, é o amor, é o perdão, para que o outro também possa ter essa condição que eu também tive diante de Deus. Ou seja, eu tenho que ser alguém misericordioso, eu tenho que ser alguém perdoador, eu tenho que ser alguém que ama o próximo, porque Deus já fez isso por mim. Então eu tenho que transferir e buscar com que isso venha a acontecer na vida das pessoas. Parte 3, o poder do reino. Por fim, mas não menos importante, Paulo denuncia o caráter meramente retórico dos discursos daqueles crentes que estavam inchados. Ou seja, o reino de Deus é saudável. Inchaço é questão de doença. Hoje as pessoas dizem, olha, a igreja está crescendo. A igreja não, meus irmãos, a igreja não está crescendo. A igreja está inchada. Inchaço é sintoma de doença, não é sintoma de crescimento. Então veja que a gente tem que saber o quê? Separar as coisas. Mas você também está criticando? Não é questão de crítica, é questão de evidência. Você vê o tipo de evangelho que é apresentado, o tipo de conduta cristã que é apresentada. E você vai ver se realmente, em muitos lugares que se diz que se prega a palavra de Deus, está sendo pregada uma palavra saudável, está sendo o quê? Colocado, ou vamos dizer assim, apresentado para as pessoas um reino de Deus saudável. Aí, meus irmãos, cada um, todos nós, podemos fazer isso. Amém? Podemos não julgar e não condenar, mas sim entender aquilo que de fato acontece. E a nossa conclusão. Como servos do reino de Deus, nosso dever é colaborar para manifestar o rosto de Cristo nesta geração. Logo, não cabe a nós os muitos desentendimentos. As divergências são naturais entre os seres humanos, mas falta de comunhão não pode existir entre nós. Não podemos esquecer de que as palavras que portamos têm poder para mudar a realidade, o mundo aqui e agora. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever
E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.